No livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Eu peço os irmãos para estar acompanhando. Eu vou estar lendo e os irmãos nos acompanham. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9 até o 20, do 7 até o 20. Vou ler do 7 até o 20. Aleluia. Os irmãos observam que aqui existe muitas coisas, muita revelação, a qual o professor Tiago vai estar explicando, vai estar detalhando. Aleluia. Então, vocês podem já nos acompanhar o que vamos estudar essa noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 7. Glórias a Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamado Pátimos, por causa da palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha nas mãos direitas 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol à sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar primeiro, Bendito Deus e grandioso Pai, estamos aqui na Tua casa, diante desse ensino e diante do professor Tiago também, diante de cada membro neste lugar, a qual, ó Pai, uma palavra revelada,
O Espírito revelou, aleluias, até João, aleluias, que foi instruído naquele lugar. O Senhor estava naquele lugar, e nada melhor do que ter o Senhor como ajudador, o Senhor para, aleluias, inspirar o teu servo, aleluias, e interpretar na cabeça, ó Deus querido, de cada um que vai ouvir. Aleluias, usa, ó Deus, cada um e fala com teu povo tudo o que necessitamos e tudo o que coopera no nosso aprender, em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor para os irmãos. Quero agradecer os irmãos pela presença. Queria pedir aos irmãos que redobrassem muito a sua atenção. Hoje eu creio que eu vou passar bem mais coisas do que na terça-feira passada. Assim, eu acredito que tem explicações muito boas aqui hoje. Não porque seja eu que estou explicando, mas a palavra de Deus em si, ela já é bonita por si só, certo? Então, meu nome é Tiago, vou trazer uma palestra que eu quis colocar o nome dela no tema de hoje, de Jesus glorificado. Então, por aí já dá para os irmãos terem uma ideia do que vai ser falado. Certo, antes de seguir adiante, eu queria dar uma explicação, mais uma vez, sobre a etimologia da palavra Apocalipse. Hoje eu quero fazer uma outra etimologia. Apocalipse significa também retirar o véu. O véu ele era usado no mundo antigo. Tinha um sentido de ocultação. O que estava debaixo do véu tinha um sentido de estar oculto. Retira-se o véu, o que até então estava oculto passa a ser revelado. Então Apocalipse significa revelado, revelação. Ok. Seguindo adiante, eu queria fazer uma recapitulação da palavra amém. Etimologia da palavra amém. A palavra amém, no latim, ela é traduzida como assim seja. Tem a ver com confirmação. Mas a tradução assim mais original é no hebraico, o hebraico antigo. Essa é a palavra para amém no hebraico. Se lê da direita para a esquerda. E amém, na verdade, é um acróstico, é uma abreviação, são as 3 primeiras letras de 3 palavras hebraicas. Essa letra aqui, ó, é a letra Aleph. Com a letra Aleph, você escreve a palavra El. Pode ser também a palavra Elohim, que significa Deus. Essa segunda letra aqui, ó, é a letra chamada no alfabeto hebraico de Men. Com a letra Men, você escreve a palavra Meler. Meler significa rei. E essa última letra aqui, ó, é a letra Nun. Com ela você pode escrever a palavra Neman. Neman significa fiel. Então, juntando todas essas informações, Aleph, Men e Nun, significando uma abreviação que é Deus é rei e fiel. Muitas vezes é traduzido como em verdade vos digo. Uma questão de confirmação. Quando Jesus falava uma coisa realmente importante, muito importante, ele usava esses termos. Em verdade vos digo. Não precisa dizer verdade 2 vezes, né? Pela lógica humana. Então por que ele dizia? Ele estava confirmando uma coisa muito importante. Não que as outras coisas antes não fossem importantes, mas é uma questão de algo que merece um destaque ainda maior, né? Então, amém tem a ver com confirmação. E o interessante é que no verso 7 do livro do Apocalipse, diz exatamente assim, meus irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém.
Na palestra passada, eu falei que essa vinda, essa volta de Jesus nas nuvens, significa o segundo aspecto da volta de Jesus, que será no Monte das Oliveiras. Há dois aspectos da segunda vinda de Jesus. Uma delas é invisível e a outra é visível. O que seria o aspecto invisível? É o que a gente chama de arrebatamento, arrebatamento da igreja. E o que é o aspecto visível? É a vinda de Jesus, visível, totalmente em glória, no Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias 14 descreve que ali vai haver um grande terremoto, quando Jesus pisar com seus pés ali, e essa então é a segunda vinda de Jesus. Temos essa outra questão aqui que eu queria tratar com os irmãos. Agora nós vamos para o grego, fazer uma etimologia no grego. As palavras alfa e ômega. Palavras não, as letras alfa e ômega. Quem já estudou grego sabe que a letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e a letra ômega é a última letra do alfabeto grego. E o interessante é que Jesus fala que ele é o alfa e o ômega. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele é o primeiro e o último. Mas, ok, primeiro e o último ainda não está claro. Deus era um ser eterno, isso a gente sabe. Geralmente as pessoas, quando pensam na eternidade de Deus, de Jesus Cristo, geralmente as pessoas pensam nisso como uma questão de tempo. Mas, gente, Deus, Jesus, ele não é somente eterno no tempo, ele é eterno no tempo e no espaço. É um ser que não tem nem começo e nem fim. Muitas vezes, falta vocabulário humano para poder explicar uma coisa tão transcendental, tão assim, além da nossa compreensão. Então, o que Deus faz? Como, por exemplo, fez com o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, que escreveu o livro do Apocalipse. Ele usa categorias humanas, vocabulário humano, para poder explicar uma coisa que está além da nossa compreensão. Então, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o eterno, eu sou aquele que não tem nem começo e nem fim, seja no tempo, seja no espaço. O texto sagrado, uma outra coisinha que eu queria comentar com os irmãos é isso aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na terça-feira passada, eu falei que João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele escreveu para um povo, para uma cultura que estava contaminado com as heresias, com a mitologia do povo grego. É sabido na mitologia grega que os gregos cultuavam uma divindade associada ao tempo, o deus Aion. O próprio Zeus, que é o deus dos deuses na mitologia grega, ele é cultuado pelos gregos como aquele que era, aquele que é e aquele que será. Aí João, nessa época do Império Romano, da cultura greco-romana, ele escreve e corrige. O nosso Deus é aquele que era, é também aquele que é, mas não é aquele que será, é aquele que virá. O que acontece é que na mitologia grega, o deus Aion e o próprio Zeus também é retratado como um deus estático, um deus que não se move. Fica sentado num trono, mas é um trono que não se move. O nosso Deus, ele é um Deus que não muda seu caráter, não muda suas promessas e seus propósitos, mas ele é um Deus de movimento. Não é à toa que no livro de Ezequiel, no capítulo 1, a gente chama isso na teologia de teofania, manifestação visível da glória divina. Ali no livro de Ezequiel, ele aparece numa carruagem, com 4 querubins, sentado num trono, com um arco-íris em volta. E o profeta Ezequiel vê o trono de Deus se movendo. Agora, trazendo aqui para o livro do Apocalipse, João escreve, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E ele completa, João completa, o Todo-Poderoso. Na mitologia grega, o deus Aion, ele é retratado como o Kraton,
o poderoso. Só que o nosso Deus não é poderoso, o nosso Deus é o todo-poderoso. Então, João escreve, o Pantocrator, o todo-poderoso, que é para as pessoas naquelas igrejas da Ásia Menor, até recém-fundadas, saber que não era, saber que foi o próprio Deus que falou com eles diretamente. Ok, minha gente, dando sequência. Agora eu vou ler mais uma vez o verso 9, do capítulo 1 do Apocalipse. Diz assim o texto sagrado: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ok, aqui eu já quero dar uma mensagem mais prática. Aqui eu quero sair um pouco do contexto histórico e falar de uma forma mais prática. João, ele poderia se apresentar como o apóstolo João. João, ele podia se apresentar como um profeta, até mesmo porque ele teve muitas visões, revelações. Só que não, gente, olha só a humildade, olha só os termos que ele resolve escolher para se apresentar para as igrejas. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, gente, aqui a gente pode aprender com João uma lição de humildade. Ah, eu sou o professor tal, eu sou o teólogo, eu tenho mestrado, doutorado. Ok, que maravilha, glória a Deus por isso, né? Mas, assim, vamos aprender uma lição de humildade com o apóstolo João, que mesmo sendo apóstolo, não se coloca como apóstolo. O texto sagrado diz que ele se achou numa ilha chamada Patmos. Certo? E eu queria falar para os irmãos algumas explicações sobre a ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava na Grécia, fica lá até hoje. Hoje virou turismo. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica. É também sem vida. E foi transformada em local de exílio político, onde os piores criminosos iam para lá. E João, por pregar a palavra de Deus, ele foi parar na ilha de Patmos. Na solidão, na dificuldade. E aí eu queria trazer outra mensagem prática para a igreja. Muitas das vezes é quando as coisas estão ruins, quando nada dá certo, é que Deus vai trazer as maiores revelações para a sua vida. É sabido pelo contexto histórico, acredita-se que isso aconteceu, que o apóstolo João sobreviveu, martírio, o qual ele foi condenado a ser morto dentro de óleo fervente. Isso não está redigido na Bíblia. Isso aí é a história secular que conta. Mas com certeza é provável que isso tenha acontecido. E ali, naquela situação de sofrimento, Deus traz uma grande revelação para o apóstolo João. E muitas das vezes isso acontece na vida da gente. Aquele dia que a gente não sabe mais o que fazer, já fez tudo que era do potencial humano. Quando você se encontrar numa situação igual essa, clame por Deus, clame por Jesus, que com certeza Ele vai te confortar, Ele vai te ajudar e vai fazer aquilo que você tanto pede. Certo? João diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Se achar em espírito, ou seja, experiências extracorpóreas, experiências fora do corpo. Voz de trombeta. A trombeta é o seguinte, gente. A trombeta, no mundo antigo, ela tinha a função de chamar a atenção, despertar para algo importante, despertar para uma coisa importante. A trombeta, ela podia ser feita de chofar, que era chifre de animais, mas existia outros tipos de trombeta também. Tinha a função de chamar a atenção. Por exemplo, vamos falar de uma guerra, uma invasão inimiga, né? A trombeta tinha a função de despertar as pessoas para uma coisa importante. Quando vai ter uma guerra hoje, por exemplo, Estados Unidos e Iraque, o que é usado para poder chamar a atenção? As campainhas. Nos tempos bíblicos, eram as trombetas que faziam essa função. Mas além de despertar para uma guerra, para uma invasão inimiga prestes a acontecer, tinha também a função de cerimônias. Era usado nas cerimônias. O que acontece? João, na ilha de Patmos,
houve uma voz como voz de trombeta, interpretando o simbolismo que está no Apocalipse, nesses versos, no capítulo 1, a gente entende que não era qualquer coisa que João estava ouvindo, não é qualquer palavra, era algo que merecia atenção. E ele continua: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É o seguinte, minha gente, antigamente, nos tempos antigos, as igrejas recebiam o mesmo nome da cidade. Essas cidades, igrejas que nós acabamos de ler aqui, compreende nos tempos modernos o Império da Turquia, a República da Turquia. E João escreveu para aquele povo daquela época. Ok, minha gente. Os primeiros a receber a mensagem de João, que na verdade é a mensagem de Deus, de Jesus Cristo, foi esse povo, essas 7 igrejas. Só que a palavra de Deus, ela vai além do espaço geográfico, vai além do tempo. As mesmas exortações e os mesmos conselhos e até os confortos que serviu para aquelas igrejas daquela época, serve para qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É o seguinte, minha gente, este aqui, é um modelo de um candelabro, usado nos tempos antigos. Era a lâmpada elétrica do mundo antigo, por assim dizer, o provedor de luz do mundo antigo. É interessante que no verso 20 do capítulo 1 do Apocalipse, diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Espiritualmente falando, a igreja traz a luz de Jesus. Então a gente pode sumarizar, resumir dessa maneira: o candelabro, o instrumento em si, é a igreja. Jesus é a lâmpada da igreja, né? E a luz que o candeeiro expande é o próprio Deus. Eu vou repetir porque a repetição é didática para o aprendizado. O aparelho, o instrumento, por assim dizer, o candelabro, né? Ou o candeeiro, ou o castiçal, como é chamado, é a igreja, representa a igreja. Não só as igrejas locais, nos tempos do apóstolo João. Espiritualmente falando, as igrejas nos tempos modernos. O candelabro é a igreja, as lâmpadas é Jesus, e a luz que ele expande é o próprio Deus. E tinha a função de iluminar no mundo antigo. A igreja é chamada de... Nós refletimos a luz de Jesus, a luz de Deus, né? E Jesus, ele aparece no Apocalipse 1, andando no meio das igrejas, que são representadas por esses candelabros, cuidando para que o azeite não falte e a luz não apague. Para o candelabro emitir luz, precisa de azeite. Se não tem azeite, não tem luz. Então, o candelabro ele tinha essa função. Ele era usado no tabernáculo de Moisés e era usado também no templo de Salomão. Espiritualmente falando, representava as igrejas da época de João e representa as igrejas modernas em qualquer tempo, em qualquer espaço. E os candeeiros são de ouro. O ouro representa a realeza, representa divindade. Seguindo adiante. O texto sagrado diz: voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. É o seguinte, gente, as vestiduras, nos tempos antigos,
é uma coisa muito interessante. Vestiduras talares significam vestimentas que alcançam até os calcanhares. Era a roupa, era a vestimenta da realeza. As pessoas mais comuns, da classe assim mais oprimida, usavam roupas assim mais curtas, para poder ter mais mobilidade para o trabalho. Jesus aqui, ele é visto com vestes talares, vestiduras que alcançam até os calcanhares. Aqui a gente pode entender isso como a função sacerdotal de Jesus Cristo. Qual que é a maior função de um sacerdote? E eu ainda vou mais longe, não só o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que está acima dos sacerdotes. Qual que é a função do sacerdote? Interceder pelo povo. Existe uma diferença de profeta com sacerdote. Qual que é a diferença? O sacerdote, ele recebe do povo e transfere do povo para Deus. O profeta faz o oposto, recebe de Deus e passa para as pessoas. Mais uma vez, o sacerdote tem a função de interceder pelo povo. Recebe das pessoas e transfere para Deus. O profeta recebe de Deus e transfere para as pessoas. Essa é a diferença. Aqui no capítulo 1 do Apocalipse, a gente vê Jesus andando no meio da igreja, cuidando para que a luz não apague, intercedendo. Essa é a função sacerdotal. Mas vai chegar uma hora que a função não vai ser mais sacerdotal, não. A função vai ser de juiz. A função vai ser de guerreiro. E aí o que acontece a palavra de Deus, ela pode trazer tanto salvação como condenação. Por ora, no capítulo 1 do Apocalipse, Jesus ele é o nosso advogado, ele é o sacerdote. Ele intercede por nós, até que um dia essa função acabe. Certo, minha gente? Jesus ele usa um cinto, uma cinta de ouro, na altura do peito. O peito traz a ideia de amor e cuidado. O ouro é o símbolo da realeza. E o cinto é o seguinte. O profeta Jeremias diz para a nação de Judá que Judá, espiritualmente falando, é como um cinto que apodreceu. Houve um tempo que Judá, Israel antigo, se afastou de Deus porque estava muito assim, envolvido com idolatria. E aí, existe uma figura de linguagem usada pelo profeta Jeremias, que o cinto de couro apodreceu. Só que Jesus aqui no Apocalipse, ele aparece com uma cinta de ouro. Eu andei estudando sobre o ouro. O ouro ele é o metal mais nobre que existe, o metal mais difícil de achar. O ouro ele é um metal que ele nunca se enferruja, ele nunca se corrói, nunca se acaba. O ferro é o contrário, o ferro com o tempo ele oxida, enferruja. O ouro não, o ouro ele se mantém puro sempre, nunca enferruja, nunca se corrói. E Jesus Cristo aparece com uma cinta de ouro, glorificado, no capítulo 1 do Apocalipse, cuidando, né? A cinta está na altura do peito, peito fala de amor e cuidado. Muito diferente com a nação de Israel, que se tornou idólatra, se desviou dos caminhos de Deus. Este é um pouco do simbolismo da cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Certo? Os cabelos brancos de Jesus. Os cabelos brancos aqui, gente, a gente pode fazer uma referência com o Velho Testamento no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, capítulo 16, verso 31, diz o seguinte: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Cãs, gente, cãs significa cabelos brancos. Certo? Cabelos brancos. Cabelos brancos aqui não está associado à velhice, não. Cabelos brancos aqui está associado à eternidade, à pureza de Jesus Cristo. Os cabelos pretos já são o oposto, representam a juventude. O que acontece é o seguinte: no mundo antigo, no tempo do Oriente Médio, nos tempos bíblicos, se subentende
que uma pessoa com cabelos brancos é uma pessoa já bem vivida. As cãs, como a Bíblia relata, né? Então, o que acontece? Assim, os anciãos, pessoa que sabe muito, porque viveu muito. As coisas celestiais são, assim, tremendas. Falta vocabulário humano para a gente explicar, às vezes. Então, o que o apóstolo João fez? Pegou os costumes de sua época, os padrões de sua cultura, para poder explicar algo que está muito além da nossa compreensão. Os cabelos brancos, como uma pessoa vivida, uma pessoa que viveu muito, só que no caso de Jesus não é apenas uma pessoa que viveu muito, representa a eternidade, representa a pureza. Os cabelos dele, como está relatado em Apocalipse 1, são brancos como a alva lã, são brancos como a neve. Os pés são semelhantes ao bronze polido. Pisar, colocar a planta dos seus pés, segundo a Bíblia, significa tomar posse de alguma coisa. Já o bronze, que em outras traduções de Bíblia, seus pés são como latão reluzente, os seus pés são como cobre polido, os seus pés são como bronze polido. O bronze tem, assim como o fogo, ele tem a função de julgamento, de juízo. Tanto é que no Velho Testamento, o altar do holocausto, onde se sacrificavam os animais, era feito de bronze. Bronze está associado a juízo. E pés está associado a tomar posse. O mesmo Jesus, que é como um sumo sacerdote que intercede por nós, andando no meio dos candeeiros, que simboliza as igrejas, o mesmo Jesus que conforta, que intercede, ele também exorta, ele alerta. O bronze tem esse sentido de julgamento. São 3 elementos na Bíblia que têm o sentido de julgamento: o bronze, o fogo e o relâmpago, o raio. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mão direita, também chamado pela Bíblia de destra. No mundo antigo, quando um rei levantava sua mão direita, assim, significava absolvição, está livre da morte. Quando ele fazia assim, com a mão esquerda, significava morte. Destra, mão de poder. O interessante é que aqui no texto do Apocalipse, diz o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas. Muitos estudiosos do Apocalipse se perguntam, essas 7 estrelas, lá no verso 20 vai dizer que são os 7 anjos das 7 igrejas, né? São anjos celestiais ou são os pastores da igreja? Gente, isso aqui eu vou falar sem medo de errar, gente. São os pastores da igreja. A palavra anjo no original significa mensageiro. Mensageiro. Qual que é a prova de que significa os pastores da igreja e não seres angelicais? A prova é essa daqui, minha gente, ó. Nas cartas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. E aí depois que vem essa primeira frase, ele vem falando: eu conheço as suas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua tribulação, conheço os erros também. O emissor que escreve, ele conhece as obras, conhece os defeitos e os acertos para o destinatário que ele está escrevendo. Com certeza são os pastores da igreja, que são carregados na mão direita, os quais ele está falando. Não pode ser anjos celestiais. O Apocalipse ele tem símbolos, gente. A gente tem que entender o simbolismo que há no Apocalipse. Nem tudo que está no Apocalipse é simbólico, mas uma grande parte do Apocalipse é simbólico. Então, o que representa as 7 estrelas na mão direita de Jesus glorificado? As 7 estrelas representam os 7 anjos, que não são anjos angelicais, são os pastores de cada uma dessas denominações, dessas igrejas, e a mão direita é a mão de poder. Significa que Jesus, Deus Todo-Poderoso, carrega o anjo da igreja com a sua mão direita, com toda a proteção, com todo o cuidado.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui eu já gostaria de fazer um paralelo com os Salmos. Eu não lembro qual que é o Salmo aqui, mas os Salmos diz o seguinte: não ocultes o teu rosto de mim, não ocultes a tua face de mim. O rosto de Jesus brilha como o sol. E não é apenas brilhar como o sol, é como o sol do meio-dia, como o sol na sua força, como diz o texto sagrado. O sol, quando ele nasce, ele tem pouca força. E quando ele está perto do poente, ele tem pouca força também. Qual que é o ápice, o momento máximo do sol? É o sol do meio-dia, ou seja, o sol na sua força. Ter a face de Jesus brilhando, significa você estar na presença dele. Então, o que significa o rosto de Jesus brilhando como o sol? Eu vou definir como presença de Deus. Tanto é que Moisés, no Velho Testamento, ele contemplou Deus de longe e saiu com o rosto brilhando de um certo monte que ele subiu. Isso aqui traz uma referência também com a transfiguração de Jesus, num dos evangelhos. O que acontece? O rosto brilhando como o sol significa a presença de Deus na nossa vida. Um último dado que eu podia dar: na Nova Jerusalém que desce do céu, as nações vão andar mediante a sua luz. Na Jerusalém Santa que descerá do céu, não haverá sol, a luz do próprio Deus vai iluminar a cidade, e as nações vão refletir essa luz. Então, o rosto de Jesus aqui no Apocalipse 1, brilha como o sol na sua força, presença de Deus. Seguindo adiante, quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa experiência aqui do apóstolo João é muito semelhante à experiência do profeta Daniel, que também caiu e só não morreu porque Deus pôs a mão sobre ele. Tem também o profeta Ezequiel, teve uma experiência muito parecida com essa. Aqui é o seguinte, minha gente, isso aqui é só uma aproximação. Provavelmente o apóstolo João está vendo Jesus, só que agora glorificado, e ele está vendo Jesus glorificado depois de aproximadamente 60 anos que ele não via ele. A última vez que o apóstolo João viu ele foi na ressurreição. E aproximadamente 60 anos depois ele vê o mesmo Jesus, só que agora glorificado. E como que a gente sabe que esses dados são verdadeiros? O próprio Jesus comenta: estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, estou vivo para sempre. E diz que tem as chaves da morte e do inferno. Na terça-feira passada eu disse que Jesus é o primogênito dos mortos, ou seja, foi o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Aqui, nesse verso, diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Chaves fala de autoridade. Quem tem a chave abre portas, tem autoridade. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele venceu a morte. E é interessante que ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. A morte, ela não é só uma abstração. Existe um espírito de morte, um demônio chamado morte, para poder ficar mais fácil de você entender. E a morte, ela tem a função de coletar o corpo. Já o inferno, ele tem a função de reclamar a alma. Jesus Cristo, quando morreu, tomou as chaves da morte e do inferno. E por isso, aqui no Apocalipse, ele diz: tenho as chaves da morte e do inferno. A autoridade agora é dele. Mas para aqueles que estão nele, para aqueles que morrem em Cristo, só para esses. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha direita,
e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse último verso aqui, gente, eu já acho que já até ficou um pouco explicado, né? Não vejo assim, muita necessidade de explicá-lo novamente, né? É isso, meus irmãos. O que eu tinha para os irmãos hoje era isso. Na próxima terça-feira, vamos dar sequência no capítulo 2 do Apocalipse. Eu gostaria de terminar essa palestra de hoje fazendo a oração do Pai Nosso no grego koiné. É o idioma que o Apocalipse foi escrito. E com a oração do Pai Nosso em grego, eu me despeço dos irmãos. Pater Remon, Roin Tois Uranois, Agiateto Tonomassu, El Teto Rebasileiassu, Geneteto Totelemasu, Ros, em Uranu, Caepiges, Tonarto Remon, Tonepiusian dos Remin Seimeron, Caiafes Remin, Taufelei Mata Remon, Roscai Remeis Afecamen Tois Ofeleitas Remon, Caineis em Meikins Remas, Expirasmon, Alahuisen Remas, Apotu Poneru, Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu os falarei mais em outra ocasião.